Então vamos lá, seja muito bem-vindo a esse vídeo no YouTube. Como sempre, todas as quintas-feiras tem conteúdo novo aqui no YouTube. Hoje não é diferente, a gente vai falar sobre 5 gargalos que estão travando a escala do seu funil de high ticket e, obviamente, como é que você pode corrigir cada um desses gargalos para ter muito mais lucro, muito mais previsibilidade na sua operação de high ticket, tá? Então, se você tem um funil que vende produtos acima de 5 mil rodando hoje no seu negócio, esse vídeo aqui ele é obrigatório. Fica comigo até o final que eu garanto que vai valer a pena, beleza? Se você não me conhece ainda, me chamo Henrique Marinho, sou fundador da Highscale Educação, uma empresa pioneira e especialista em ensinar e implementar high ticket no perpétuo em negócios digitais, uma metodologia que te possibilita vender produtos acima de 5 mil todos os dias, com lucro, escala e previsibilidade, e transformar isso num grande negócio, assim como a gente fez e vários dos nossos alunos fizeram. Então, se você tem um produto de 5 mil ou quer criar um produto de 5 mil, a partir de 5 mil no caso, para vender todos os dias, esse canal é para você. Toca aqui no link embaixo, já se inscreve no canal que toda quinta tem conteúdo novo. E se você já foi aí no meu canal, tem muita coisa boa que a gente já soltou aqui no YouTube, beleza? Então vamos sem muita enrolação aqui para o vídeo de hoje. A gente vai falar sobre esses 5 gargalos de você que roda um funil de high ticket e como é que você pode, de fato, tapar os buracos do seu funil para gerar cada vez mais resultado ali na ponta, beleza? O que você precisa entender, né? Cara, se você roda um funil de high ticket, você já sabe disso. Se você não roda, vale a pena saber, que é o seguinte: toda venda de um produto acima de 5 mil reais ela é fechada em uma reunião, é uma venda consultiva, é uma venda que o cliente ele não vai ver um vídeo seu no YouTube, tem um link aqui de 5 mil, ele vai clicar, comprar e comprar sozinho. Dificilmente isso vai acontecer, principalmente em produtos acima de 5 mil. Né? 5 mil ele é o mais barato do jogo do high ticket. Existem produtos de 30, 50, 100 e esse tipo de produto as pessoas não compram no automático, elas não compram de falar com você no WhatsApp e pagar o link, elas não compram de ver um conteúdo seu e pagar no checkout, isso não existe. Diferente de cursos online de 500 reais, 1.000 reais, 2.000 reais, que é possível fazer isso. Então, é uma venda que ela é consultiva, ou seja, uma venda que você faz a partir de uma reunião que entende o momento do cliente, entende os desafios que ele está passando, propõe soluções, faz esse cliente perceber que o problema dele é grave, que as soluções fazem sentido e no final apresenta uma proposta para que ele compre aquele produto, né? Todo funil de high ticket que a gente faz, ele é pensado em gerar reuniões, tá? Então todo funil que existe, ele é pensado em gerar reuniões. Eu tenho até outros conteúdos aqui no YouTube onde eu falo mais sobre esse jogo de você ter vários funis, mas, por exemplo, um conteúdo no YouTube que eu estou fazendo aqui, eu vou levar para uma reunião. Uma aula ao vivo que eu capto leads, um webinário, eu levo para uma reunião. Um lançamento de 3 aulas, eu levo para uma reunião. Um evento, eu levo para uma reunião. Tudo que eu faço, eu levo para a reunião. E temos também funis que levam direto para a reunião. O que eu vou te falar aqui são 5 gargalos a partir do momento que o lead aplica para entrar em um desses funis de reunião. Seja indo direto para um funil de reunião ou a partir de outros funis entrando em um funil de reunião, tá? Então, importante a gente alinhar esse conceito, tá? E todo funil de high ticket ele é como um funil realmente, né? O topo tem muito mais gente, o fundo, que é quem compra, tem menos gente. É um funil normal. Só que qual que é o gargalo aqui? Quais são os gargalos? Você pode ter furos no seu funil, onde você coloca água lá no topo e a água vaza pelos lados, ao invés de chegar somente no final, que é o seu objetivo. E quanto mais furos você tem e água vazando, menos vendas você tem lá na ponta, menos faturamento você tem lá na ponta. Por isso que é muito importante você tapar esses buracos que provavelmente existem no seu funil. E aqui eu vou te falar quais são os buracos, por que eles acontecem e como você resolve cada um deles. Combinado? Então, sem muita enrolação, vamos avançar, tá? Quais são as etapas de um funil de high ticket? Primeiro, a gente tem o lead. O que é o lead? É a pessoa, o cliente ideal, que vai preencher um formulário falando um pouco mais sobre o momento que ele está. Então, ele viu uma proposta de fazer uma reunião gratuita ou conhecer um pouco mais seu produto. Para isso, ele vai preencher o formulário. Então, o lead é o lead que preenche o formulário, contando mais sobre o momento dele ali, tá? O lead qualificado é a segunda etapa do funil. O que significa o lead qualificado? Ou MQL, né? Que é Marketing Qualified Lead, ou seja, o lead qualificado pelo marketing. É um lead que preencheu o formulário e ele tem os requisitos para ser o seu cliente. Ele tem os requisitos para te pagar um produto caro. Seja faturamento, renda, momento de carreira, cargo, salário, quantos quilos ele quer perder, enfim, cada nicho, quantos funcionários tem, cada nicho vai ter a sua particularidade ali de qualificação, né? Você já deve saber isso, se você não sabe, eu tenho outras aulas aqui no YouTube que eu ensino a fazer isso. Mas o ponto é esse, né? Existem leads que são qualificados, já vai ser um grande corte aqui. Geralmente ali 20% a 40% dos leads vão ser qualificados. Depois disso, a gente tem a camada de agendamentos, ou seja, desses leads qualificados, quantos agendam uma reunião com o seu time de vendas, quantos agendam uma reunião com você
como vendedor. Depois a gente tem a camada de reuniões realizadas, ou seja, das que agendam quantas de fato comparecem, realizam reunião. Por fim, a gente tem as vendas, né? Então, basicamente, é um funil aqui de 5 etapas. E por isso você pode ter 5 gargalos. Ou seja, você pode ter gargalo em qualquer uma dessas 5 etapas ou em todas. E se você melhora, cara, 5% cada etapa do seu funil, o resultado lá na ponta é bizarro, tá? Existem várias projeções que você pegar um funil e melhorar 5% cada uma das etapas, o seu resultado final mais do que dobra. Ou seja, essa é a importância de você fazer isso. E se piora 5, 10% cada etapa do seu funil, seu resultado cai pela metade. Por isso que é muito importante você entender esses gargalos e você, de fato, resolver todos eles, tá? Primeiro gargalo que você pode ter operando um funil de high ticket é a geração de leads, né? Ou seja, ter novas pessoas o tempo inteiro aplicando para fazer uma reunião com você ou com o seu time de vendas. E aí, como é que você resolve isso, tá? Basicamente, de 3 formas você resolve isso. Primeiro, tráfego. Então, assim, você tem que ter uma estrutura de tráfego que funciona, que é para o público certo, que você investe um volume de dinheiro interessante nisso, que você sabe as métricas do tráfego, você tem que ter ali vários testes de público, de anúncio, de conjunto, de campanha, com o objetivo de gerar cada vez mais lead, beleza? Então, assim, tráfego no final do dia vai ajudar muito. Segunda coisa que pode atrapalhar a geração de lead, conversão da página. Então, o cara chega na página, não se interessa e sai da página. Então, você gastou dinheiro em tráfego à toa. Então, você tem que melhorar a sua copy da página, a comunicação da página para ter cada vez mais conversão. Terceiro ponto, né? Comunicação, copy. Então, você tem uma comunicação específica, tangível, que atrai o lead certo e convence as pessoas a aplicarem, que você venda a reunião gratuita a partir do anúncio, do criativo, da página, enfim. Outro ponto que você pode melhorar também são os seus formulários, tá? Ou seja, o lead preenche o formulário. Se o seu formulário tem 50 perguntas, sua taxa de resposta vai ser baixa. Se ele é mais enxuto e pergunta só o essencial, você tende a gerar mais leads. O que mais você pode fazer para gerar mais leads? É ter outros funis que geram leads mais baratos, interessados em temas, em aulas gratuitas, conteúdos gratuitos, e a partir desses funis você direciona para um funil comercial. Uma outra coisa é usar tráfego orgânico, como por exemplo aqui o YouTube. Talvez você tenha visto esse conteúdo aqui no anúncio, e aí é tráfego, beleza? Mas talvez você só me acompanhe aqui, você está me assistindo, e em algum momento você vai aplicar no meu funil e eu não vou ter custo com isso e vou conseguir gerar lead, beleza? Então essa é a primeira etapa, é assim que você corrige para conseguir gerar mais leads. Só que não adianta gerar lead se o lead não é qualificado. Por isso, você precisa se corrigir o segundo gargalo, que é como é que você garante que a maior taxa possível de leads de fato seja qualificada. Ou seja, basicamente o que resolve isso aqui são duas coisas. Primeiro, você tem um formulário alinhado que já te diz automaticamente quem que é o lead qualificado ou não. Você tem que ter perguntas claras que te apontam se aquele lead é qualificado ou não. Faturamento, renda, enfim, eu dei os exemplos ali em cima, né? E segundo, você tem uma comunicação isca de baleia, ou seja, uma comunicação que afasta a sardinha, lead desqualificado, e atrai a baleia, quem é qualificado dentro do seu mercado. Então, você precisa ter uma comunicação de fato que atrai quem é qualificado, e isso é de fato você, cara, entender muito do seu cliente e ter uma comunicação que não só é interessante para o lead qualificado, mas é desinteressante para quem não é qualificado. Por exemplo, tá? Mercado financeiro. Como investir seus primeiros R$1.000 na bolsa? Cara, isso é isca de sardinha. Tá trazendo o quê? O cara que nem entende de mercado financeiro vai investir os primeiros R$1.000. Uma isca de baleia no mercado financeiro. Como gerenciar um patrimônio acima de um milhão de reais na bolsa de valores? Cara, isso é um conteúdo que só quem se interessa é quem já conhece de bolsa e quem tem um patrimônio acima de 1 milhão, tá? Então, é uma comunicação ali que, de fato, atrai o lead qualificado. E, obviamente, você tem que dominar a métrica. Você tem que saber qual que é a sua taxa atual de leads qualificados e se essa taxa está dentro da média ou não. Às vezes você acha que está ruim, mas ela está boa. Então, qual que é a média? É de 20% ou 40%. Ou seja, você gerou 10 leads lá no topo, 2 a 4 vão estar dentro do perfil que você quer e você tem que estar sempre melhorando. Se você está abaixo disso, você está muito mal. Se você está acima disso, você está bem. Beleza? Como é que você transforma leads qualificados que aplicaram no seu funil em reuniões agendadas? Isso pode ser um grande gargalo aqui do seu funil. O grande problema é você ter muito lead interessado, muita gente que é qualificada, mas ninguém agenda reunião ou poucas pessoas agendam reunião. Primeira coisa aqui que você tem que entender é a métrica. Qual que é a métrica? É de 30% a 50%. De 25% a 50% seria o ideal. Ou seja, você gerou 10 leads qualificados, 2,5, 3 a 5 vão de fato agendar uma reunião e vão, né, avançar nessa conversa, tá? Esse processo de agendamento, ele é feito no seu funil através de um SDR, um pré-vendedor, uma pessoa que fica o tempo inteiro focada em pegar lead qualificado,
qualificar mais, né, entender mais a fundo, garantir que ele tem interesse e, de fato, agendar a reunião. O que é o ponto que ajuda você a entregar essa taxa de agendamento e ajuda você a otimizar essa etapa do seu funil? É você ter um time de pré-vendas treinado na sua metodologia, no seu cliente, no seu script, no seu processo. Você tem um bom processo que garante que você tenha vários pontos de contato com aquele lead em vários canais diferentes antes de desistir de agendar aquele lead e você, de fato, ter uma clareza, né, de quem que é o seu cliente ideal para você, de fato, só agendar com quem é cliente ideal. Se você faz isso, sua taxa de agendamento vai ser excelente, como eu falei, entre 25% e 50%, tá? Próximo ponto que você pode ter de gargalo, reunião realizada, ou seja, muita gente marca a reunião, mas poucas pessoas comparecem, você toma o que a gente chama de no-show. O no-show é justamente isso, o lead agendar e não comparecer. O máximo de no-show que você pode aceitar é de 20% a 30%, ou seja, você agenda 10 reuniões, 7 a 8 vão comparecer, 2 a 3 não vão comparecer. Se você tem mais do que isso de no-show, é um grande problema. Se você está dentro dessa média, você ainda assim pode melhorar com os insights que eu vou te recomendar aqui. Quais são esses insights? Primeiro, você garantir que aquele lead ele consuma conteúdo estratégico, conteúdo longo, conteúdo profundo antes de agendar uma reunião. Então, por exemplo, aqui no nosso funil, a gente tem lead com diferentes dores. Alguns têm dores de comercial, outros têm dores de funil, de produto, de gestão, de time. E a gente tem aqui já conteúdos longos pré-mapeados para cada um desses perfis de lead. Então, a gente tem, sei lá, 2, 3 conteúdos longos para o cara que tem dor de funil, 2, 3 conteúdos longos para o cara que tem dor de vendas, 2, 3 conteúdos longos para o cara que tem dor de produto. E aí, o que a gente faz? A gente garante na qualificação que esse cara tem essa dor e, com base na dor, a gente indica um conteúdo longo para ele assistir entre o agendamento e a reunião. Então, o cara agendou a reunião, fulano, tua reunião está agendada, antes da reunião, assiste esse conteúdo aqui sobre XYZ, vai te gerar muito valor e me confirma que assistiu antes da reunião, é muito importante que você assista antes da reunião em si. Fechou? Fechou. Boa. E aí o cara, ele consome o conteúdo. O que isso vai fazer? Ele vai fazer com que o lead aumente o nível de consciência, consequentemente tenha mais propensão a comprar na reunião e principalmente ele veja valor naquilo e de fato queira participar da reunião para entender como aquilo se aplica para ele. Obviamente, você ter múltiplos pontos de contato para confirmar que o lead vai participar da reunião. Então, cara, você confirmar um dia antes e no dia via WhatsApp, via ligação e via Instagram, né? Ou LinkedIn, se seu público está no LinkedIn. Então, você tem vários canais diferentes para mandar mensagem para o cara e falar, opa, amanhã é nossa reunião, hoje é nossa reunião, tudo certo. Enfim, você de fato ter esse processo. E terceira coisa, você diminuir o máximo o ciclo de agendamento. Cara, se você agenda a reunião para daqui a 2 semanas, esse cara nunca vai aparecer. Você tem que agendar a reunião para no máximo 3 dias. Ou seja, com 3 dias, você tem uma taxa de no-show muito menor. Então, agora que a gente já resolveu lead qualificado, agendamento e realizar a reunião, né, evitar o no-show, agora a gente vem para a parte mais importante, que é o cliente que está na reunião de fato fechar. Qual que é a taxa de fechamento ideal que você deve buscar? De 20% a 30%. Se você está entregando menos do que isso, você está deixando dinheiro na mesa. Se você está entregando mais do que isso, você é muito bom de vendas e você provavelmente pode, inclusive, abrir mais a qualificação para falar com mais pessoas e ter mais chance de fechar, beleza? Mas a média é mais ou menos isso. Qual que é o problema aqui? Você tem muita reunião e pouca venda. Isso não pode acontecer. Você tem que entregar 20% a 30%. Ou seja, você fez 10 reuniões, 2 a 3 pessoas devem converter, beleza? O que você deve fazer para isso? Primeira coisa, você tem um bom script de vendas, você tem um bom processo de vendas. A gente usa aqui uma metodologia chamada NPQ, NEPQ, que basicamente é a metodologia que o Jeremy Meyer, é um cara gringo lá, usa, que é basicamente uma metodologia de você vender pela emoção. Lá na mentoria a gente tem algumas aulas sobre isso, a gente ensina no detalhe. Mas essa metodologia possibilita que o lead, cara, se conecte profundamente com o seu vendedor, com você, e tome a decisão de compra muito mais rápida, tá? Então funciona pra caramba essa metodologia. Mas no final do dia, a reunião de vendas ela é sobre você apontar um problema para o cliente, entender o problema dele, reforçar que ele tem esse problema, mostrar as consequências dele não resolver esse problema, mostrar a solução para esse problema, garantir que o cliente entendeu a solução para esse problema, que ele gosta dessa solução e, por fim, fazer uma proposta para ele fechar um produto, um serviço que vai ajudar ele a executar essa solução. No final do dia, toda call de venda segue esse processo e você precisa ter esse processo e precisa treinar o seu time desse processo, tá? Próximo ponto, você ter provas sociais e cases de sucesso durante a call, tá? Então, essa galera, ela compra sim a solução, mas ela gosta muito de ver cases práticos de quem aplicou essa solução. Então, se você puder encaixar durante a reunião e até antes naquele conteúdo estratégico que eu falei no ponto anterior,
vai ajudar muito na conversão. E por fim, um bom processo de follow-up. Muitas vezes você faz a reunião, o cara fala, beleza, eu vou pensar, ou beleza, amanhã eu retorno, e você nunca mais chama a pessoa, ou tem poucos pontos de contato ali. Grande parte das vendas elas saem no follow-up. São poucos os leads que fecham na reunião, que vão passar o cartão na reunião. Eles vão deixar para depois e você precisa ter um bom processo de follow-up em cima disso. Eu gosto de você passar por 7, 15, 20 dias de follow-up com aquele lead até ele comprar ou dizer não. Então, até você ter o não ou o sim daquele cara, você vai atrás e tem que ter vários pontos de contato em vários canais diferentes, ligação, WhatsApp, e-mail, Instagram, LinkedIn. Cara, você tem que ir atrás do cara até ele comprar, beleza? Então, assim, se você faz tudo isso que eu te falei, a tendência é que você vai gerar muito mais resultado no seu funil. Aqui são dicas práticas, conselhos práticos de quem está no campo de batalha para, de fato, otimizar funis e, de fato, trazer mais resultado em funis de high ticket. Nos últimos anos, eu já analisei centenas e centenas e centenas, até perdi as contas de quantos funis high ticket eu já analisei. Todos os meses, no meu programa de mentoria, a gente tem uma entrega onde eu avalio os funis da turma, os números, dou sugestões do que pode ser melhorado. Então, se você quiser o nosso acompanhamento, que aqui a gente analisa o seu funil, dê feedback do seu funil, deve ter algum link aqui na descrição, ou enfim, você me manda mensagem lá no Instagram, diz que assistiu esse conteúdo, que tem interesse em trabalhar junto com a gente. Vai ser um prazer analisar seu funil e te ajudar, beleza? Lembrando que toda quinta a gente tem conteúdo novo aqui no YouTube, no Instagram também tem todos os dias, se você não me segue lá, @henriquemarinho_oficial, e vai ser um prazer continuar te servindo nessa jornada. Tamo junto e até o próximo conteúdo. Dá o like, se inscreve. Esqueci de falar, tô mal de youtuber, né? Dá o like, se inscreve aí pro YouTube entregar a gente. E vambora. Tamo junto, grande abraço, até a próxima call. Valeu!